Olá, mais uma vez estamos aqui para aquele nosso ponto de reflexão, como acontece todas as segundas-feiras, nesse mesmo horário. E como não é diferente das outras vezes, nós falaremos do nosso Mestre Jesus. E você está, lembrando bem, no canal de Olhos Bem Abertos, deixe o seu like, se inscreva no meu canal, porque assim nós ajudamos a propagação daquilo que Jesus veio nos trazer, que para nós é a melhor comodidade enquanto peregrinos por esse planeta, por esse sistema solar, enfim, né? Nós não temos ainda um destino certo. Estamos passeando e aproveitando o passeio. E por falar em passeio, vamos falar um pouquinho sobre esse nosso grande passeio, que na verdade é onde nós depreendemos, é onde nós compreendemos, e nós vamos assim desenvolvendo todo o nosso potencial que ainda desconhecemos e que Jesus conhece muito bem. Em determinado ponto do seu evangelho, ele fala: juntai tesouros, ou ajuntai tesouros. Isso está no capítulo 6 de Mateus, do item, no versículo 19 em diante. Bom, nós sabemos que o valor do tesouro é relativo a cada indivíduo, né? A cada pessoa. Também conta com o amadurecimento que essa pessoa tenha, assim é o valor do seu tesouro. Vamos fazer assim uma enumeração de tesouros e vamos ver se nós nos encaixamos em uma dessas determinação em busca do tesouro, né? Então, para o grande e poderoso, aquele que desconhece até a realidade humana, o tesouro dele, né? Que ele já tem uma fortuna incalculável, ele já tem todo um patrimônio assim imenso. Então, para esse grande, né, poderoso. Então, qual é o tesouro dele? Qual seria o tesouro que ele queria recolher? Digamos que nós estamos pensando nos tesouros que esse mundo pode nos oferecer. Então, esse grande e poderoso Senhor, ele quer se assenhorar das nossas consciências. Então, nós somos meio que manipulados, meio não, nós somos manipulados e muitas vezes cedemos prontamente aos apelos desse grande Senhor que vai sim correr em busca do seu grande tesouro. E aí, por isso que, né, em determinado momento, Jesus falou: vigiai e orai. Então, essa orientação de Jesus serve em qualquer situação. Aí nós vamos ver os piratas, né? Os piratas, o grande empenho da vida deles é o que? Amealhar tesouros, através de assaltos, através de pilhagem em navios. Então, eles vão recolhendo. Então, nós temos até no nosso imaginário, né? Aqueles filmes que mostram o tesouro dos piratas, eram muitas joias, eram ouro, né? E joias e pedras preciosas. Sim, esse é o tesouro do pirata, né? Que para ele, tem uma importância muito grande. E nós sabemos que ainda hoje, nos dias atuais, ainda há atuação desses caçadores de tesouro. Aí, um outro caso, né? O comerciante. O comerciante, eu digo assim, de uma maneira geral, porque todos nós somos comerciantes. Todos nós vendemos alguma coisa. Nós vendemos produtos e vendemos também aquilo que nós pensamos, aquilo que nós desejamos. Então, nós, de alguma forma, nós estamos sempre fazendo uma troca. E o comerciante também faz a troca. Ele faz a troca do produto dele com a nossa necessidade. Então, é esse a busca do tesouro do comerciante. E o comerciante, ele vai percebendo que ele pode crescer mais ainda em busca desse tesouro
E quanto maior a taxação que ele coloca em cima do seu produto, maior é a sua satisfação, porque aumenta o seu tesouro. Agora vamos lá para o pai e mãe de família, né? Aonde está o tesouro? Na verdade, é a busca da sobrevivência do dia a dia. Então, esse é o maior tesouro para o pai e para a mãe. Eu estou dizendo assim, já numa condição mediana, onde o pai ou a mãe sai para trabalhar, volta. Então, o maior tesouro para esse pai e para essa mãe é o teto e é o alimento para os filhos. Então, esse é o grande tesouro. E aí é lógico, né? Se pode comprar algum utensílio doméstico, se pode comprar um carrinho que seja usado. Então, tudo isso faz parte desse pacote de tesouro. Então, nós vamos percebendo que realmente o tesouro, ele tem um sentido relativo de acordo com a nossa condição de vida. E aí nós vamos vendo, né? Quando Jesus disse ajuntais tesouro, e então essa é uma afirmativa de Jesus, ajuntai tesouro, ou juntem tesouros. E nós vamos percebendo então, né, que quando ele disse isso, nós não paramos para pensar que desde os nossos primeiros passos nós estamos em busca desse tesouro, né? Então é uma busca inconsciente e muitas vezes bem desviada daquilo que seria a realidade do espírito. Então, quando nossos primeiros passos, né, nós treinamos para ser coletores. Desde as nossas primeiras manifestações, nós estamos sendo treinados para ser coletores. Então, lá na nossa primeira infância, quando nós ainda nem sabíamos distinguir direito, né, nossos primeiros passos, nós somos coletores, ou seja, nós juntamos nossos tesouros com os nossos brinquedinhos, e ali nós vamos tendo, né, o nosso mundo, o nosso universo. Então, você vê a criança, ela vai se desenvolvendo em torno dos tesouros que ela tem. Aí vamos crescendo e vamos mudando a busca do nosso tesouro. Então, nós vamos ampliando isso, né? E lógico que nós vamos também aprendendo a lidar com o sofrimento, com as frustrações que fazem parte dessa busca que nós ainda não temos um senso, né? Não temos ainda uma coisa assim, não, eu busco isso. É uma busca meio que, né, sem rumo. E na verdade, né, nós, infelizmente, nos focamos demais na busca dos tesouros materiais que são quase infinitos dentro da nossa visão. Porque nunca será, né, possível para nós tomar conta de tudo de uma vez. Então, nós sabemos que nós temos um tempo, nós temos um prazo de andar aqui por esse mundo e vamos buscando sempre. Outro exemplo, né, aquele que recolhe latinhas, ele vai recolhendo latinhas, porque ele vai trocar, né, essa fonte para ele de tesouro por algumas moedas. E quanto mais latinhas, maior será aquele tesouro. E aquele que eu falei em primeiro momento, aquele grande e poderoso, aquele que tem assim um poder financeiro que nós não imaginamos, então esse sim, né? Ele vai totalmente o mundo do coletor de latinhas, o mundo daquele pai, daquela mãe que sai, ele não tem essa realidade. Então ele não consegue aquilatar, não consegue entender esse mundo, né? Mas que na verdade esse mundo que nós vivemos, ele vai sendo de classe em classe, nós vamos caindo, mas a busca é a mesma, a necessidade é a mesma. E nós não temos ainda essa visão. O Criador, nosso Pai Celestial, ele nos deu, nos premiou, né, para que nós nos desenvolvêssemos nesse mundo, nesse planeta, onde tem uma riqueza ainda incalculável.
E ele é tão sedutor, as riquezas do nosso planeta, que muitas vezes nós achamos e nos fixamos nessa coleta de tesouro apenas nesse mundo transitório, né? E nós não temos, assim, nunca paramos para pensar naquilo que é um bem que não tem como nós pagarmos. Digamos, começamos pelo sol. O sol está lá, ele é a fonte de vida. E, lógico, nós ainda não descobrimos o que fazer com essa fonte de vida, que é energia. Então, nós estamos, assim, ainda trabalhando o nosso conhecimento. Nós temos algumas conclusões já fechadas, devemos usar protetor solar. Mas será que é só isso que o sol faz? Bronzeado? Será que é só a energia solar que ele vai proporcionar? Não, né? O Sol, ele tem toda uma potencialidade de sustentar todo o nosso sistema solar. Então, nós temos esse bem preciosíssimo e desconhecemos, né, a grandiosidade que ele nos traz. Outro bem que o Criador nos deu foi a Lua, né? A Lua, ela equilibra o nosso magnetismo, o magnetismo do nosso planeta. Então, a Lua não é somente um enfeite no céu, ela não está lá só para aparecer nas suas 4 fases, não. Ela está ali fazendo o quê? Um benefício para nós, né? Um tesouro que nós não calculamos o valor, né? As nossas 4 estações, enfim. Nós vamos, assim, trabalhando o conhecimento e a conscientização daquilo que nós temos como patrimônio, embora de usufruto que o nosso Criador nos deu. E aí, esses tesouros todos que nós temos, né? Nós vamos ver a beleza dos mares, nós vamos ver a beleza do verde, a beleza do rio. Então, é o nosso patrimônio, fonte inesgotável. Para o pescador, o mar, o rio, ele é a fonte de vida, né? Porque é de lá que ele retira também o seu sustento. E esses tesouros gratuitos que nós temos, né, e vitais, nós nem precisamos guardá-lo, nós não precisamos ajuntá-lo ou muito menos escondê-lo, de medo que alguém nos subtraia esse nosso patrimônio, que são tão naturais. Então, por isso que Jesus nos recomenda juntarmos tesouro onde nós não corramos o risco de perdermos. E aonde será que é esse lugar que nos coloca nessa segurança tão grande que nós não precisamos temermos? Então, ele diz que para nós juntarmos tesouro no céu. E aí, começamos a pensar melhor no que significa o céu, né? Que ele diz que lá não tem traça, não tem ladrão. E aí, hipoteticamente, nós podemos imaginar que é uma região circunscrita e que nessa região estaremos ali seguros, como se estivéssemos no paraíso. Realmente, seria a expressão do paraíso, estarmos num lugar assim. Porém, quando Jesus fala no céu, nós temos que entender que ele está falando naquilo que nós desconhecemos, que é essa imensidão do universo. Desconhecemos. Cientificamente, nós conhecemos só um pedacinho. Mas tudo bem, nesse pedacinho que nós conhecemos, nós já achamos que é alguma coisa gigantesca. E aí, como que nós vamos concatenar, né, essa afirmativa de Jesus para nós ajuntarmos tesouro no céu? Vejam só, o tesouro no céu significa o conhecimento. Não importa se eu não vou chegar, por exemplo, na galáxia de Andrômeda, por enquanto, né, no atual estágio do nosso conhecimento de veículos, né, ou de transportes que nos ajudem ou facilitem a nossa ida até lá, mas eu conheço, eu sei que está lá, né, sei que é uma outra casa do Pai, muito grande, por sinal,
me parece que é maior que a nossa casa, da nossa galáxia. Então, esses tesouros, veja, são o conhecimento, a conscientização, e nós começamos a nos tornar vigilantes e não permitirmos que roubem de nós esse tesouro. Então, a ordem de Jesus, eu digo que isso é uma ordem do orai, do vigiai e orai, porque nós temos que estar vigilantes, nós não podemos deixar que nos roubem o nosso mais precioso tesouro, que é a nossa consciência, que é a nossa liberdade de pensar, de construir, de viver cada vez melhor. Hoje, se nós olhamos as notícias, elas nos trazem pavor, medo, insegurança, e isso faz com que nós nos afastemos desse ideal que Jesus falou. Então, nós perdemos o nosso maior tesouro, a nossa consciência. E essa consciência que eu digo que vai alimentar aquele todo grande e poderoso, é justamente isso, é nessa condução. Então, lógico que nós temos que ter parâmetros, sim. A humanidade tem que ter parâmetros para poder crescer, ela tem que ter também um determinado cerceamento. Mas, meus irmãos, vamos juntar tesouros. E esses tesouros, ele é, na sua maior expressão, a nossa capacidade de nos direcionarmos. Eu não quero tal coisa, determinada coisa não faz bem para mim. Eu não aceito determinada opinião ou determinada coisas que acham que é melhor para mim, e quando eu sei que eu tenho um valor já estabelecido nesse mundo temporal e que eu granjeio, isso dentro da minha própria consciência, eu sei disso, eu granjeio um mundo atemporal, ou o céu, como Jesus falou. Então, o céu não é um lugar, não é um ponto específico. Na verdade, esse céu é o nosso eu. É o nosso eu em expansão, em compreensão daquilo que nós representamos para a criação do nosso Pai. Porque o nosso Pai, ele está acima de tudo aquilo que nós podemos imaginar. Então, como está escrito, nós chegaremos a Ele através do conhecimento dos seus atributos. Porém, nós desconhecemos o seu atributo, os seus atributos. Quando nós falamos que Ele é imaterial, nós não temos ainda a concepção exata do que é um ser imaterial. Então, não tem, né? Quando nós achamos que podemos até denominá-lo de uma energia, nós estamos redondamente enganados, porque energia é matéria. Então, ele é imaterial, ele está acima disso. Ele está acima da luz, que também é matéria. Então, nosso Pai Celestial, Criador de tudo que existe, ele planejou isso, o nosso desenvolvimento, porque somos nós os produtos mais importantes da criação, não vou falar do universo, porque sabemos que existem tantos outros. Então, temos que começar a tomar conta desse patrimônio, do nosso patrimônio, da nossa consciência, da nossa essência, do nosso ser, e viver cada dia cada vez mais alinhados com os preceitos que Jesus nos deixou, porque Jesus sabia, sabe, conhece, e ele também tem expectativas ainda, né? Não sabemos aonde iremos parar. Jesus com certeza sabe muito, 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 muito anos-luz mais do que nós, porém, ele também está nessa senda maravilhosa que é a vida. Desde o momento em que nos individualizamos do princípio inteligente, nós estamos encetando essa marcha. Essa marcha, nós não fazemos ideia aonde ela vai chegar. Mas, para tanto, essa nossa marcha, que é uma caminhada, né, individual, ninguém faz. Nós somos o coletivo, mas a transformação, a conscientização é de cada um. Então, nós não sabemos aonde iremos chegar, mas sabemos o que deveremos fazer. Juntar tesouros, juntar
bens que não serão jamais furtados, roubados, né? Tomados de assalto, não. Então, é a nossa capacidade de entendimento, é a nossa capacidade de pensar além, de pensar para frente. Nós temos a eternidade toda para desenvolvermos todas as nossas potencialidades. Então, significa que tudo aquilo que eu desenvolvo, tudo aquilo que eu acumulo esses bens para mim, esse não pode ser roubado, é a consciência. É a consciência, é o conhecimento, é a certeza daquilo que nós estamos realizando a cada dia que levantamos da cama e iniciamos 24 horas de jornada que vai nos render ali muitas vezes lucros ou prejuízos. Vai depender daquilo que nós estamos priorizando. E hoje, como nós percebemos, o mundo ele está nos forçando, porque o mal, como nós entendemos, ele é muito curto, ele é muito transitório. Então, por mais tristes que sejam as notícias, por mais chocantes, está nos compungindo ao quê? A pensarmos cada vez maior, pensar grande, pensar fora da nossa caixinha quadrada, pensar que nós somos seres eternais e que nós temos, sim, que pensar no nosso futuro. E esse futuro não é daqui 10, 15, 20, 30 anos, não. O nosso futuro é o agora, o minuto seguinte, ele é o nosso futuro e nós o fazemos, nós planejamos. E vamos então dar o melhor de nós para nós mesmos, porque quando nós damos o melhor de nós para nós mesmos, automaticamente nós estamos inserindo o outro nessa mesma situação, nessa mesma vibração. Então, isso é muito importante para que possamos realmente atingirmos o grande objetivo que ainda desconhecemos pelo nosso Criador, mas que Jesus veio para nos dar esse norte. Não é maravilhoso? Isso não é bom? Isso é um cântico, e nós devemos ter toda a gratidão por Jesus, pelo nosso Criador, por todos aqueles que estão no nosso caminho, que muitas vezes nem percebemos o quanto de amparo nos dão. Então vamos abrir os olhos, vamos expandir nossa consciência e vamos falar sim, Jesus. Nós vamos sim amealhar tesouros e certamente ninguém nos roubará. E isso é o que mais precisamos nos dias atuais. Então é isso que eu queria falar com vocês e acredito que seja de utilidade pública. Um grande beijo, tenha uma boa semana e até segunda-feira que vem. Vamos lá?